Com o lançamento de GTA 6 mais próximo do que nunca, eu acho extremamente válido relembrarmos um pouco desses 13 anos de história que GTA V nos proporcionou. Então, se acomoda e vamos recordar o que esse ícone dos games nos rendeu. – 17 de setembro de 2013. Esse foi o dia que marcou a história do mundo gamer por inúmeros motivos. Mas, com certeza, o maior deles foi o retorno de uma das franquias mais amadas, com pessoas acampando em frente às lojas até 3 dias antes do lançamento e enfrentando filas de centenas de pessoas com uma ansiedade gigatônica. Tudo isso para conseguir uma cópia e virar a madrugada jogando, se divertindo e atropelando meio mundo de pessoas enquanto persegue o barco do Michael. É só um pouquinho pequeno, não vai ser nenhum problema enfrentar essa fila aqui. Meu Deus, vai demorar pra caralho essa merda aqui. O lançamento repercutiu tanto que até o jornal da Globo chegou a fazer uma reportagem cobrindo o lançamento e entrevistando a rapaziada que já estava aloprando no mapa gigantesco do game, que em seu primeiro dia teve 11,2 milhões de cópias vendidas e mais de 16 milhões nos 5 primeiros dias do seu lançamento, rendendo a bagatela de $1 bilhão em apenas 3 dias. Sendo que o game custou 266 milhões e se pagou em apenas 72 horas após o seu lançamento. De resto, foi lucro em cima de lucro para a grande Rockstar. E eu aposto com vocês que GTA 6 vai pelo mesmo caminho, se pagando em até 2 dias após o seu lançamento. Já não sou otimista ao ponto de falar que ele se paga na pré-venda. E isso que vocês ouviram foi antes da pré-venda. E sim, cara, o GTA 6 se pagou na pré-venda. Com certeza o Monte Chiliad tirou o sono de muita gente que ficava se perguntando o que a Rockstar fez dessa vez. O que ela escondeu? Talvez mais algumas farpas para Hillary Clinton igual lá no GTA 4? Ou seria algo mais místico? Pouco depois do lançamento e do pessoal já ter zerado o modo história e já ter ficado zaralhando pra caramba o mapa, alguns players começaram a notar coisas estranhas lá no Monte Chiliad, principalmente dentro da estação do teleférico, que nele havia um muro misterioso com desenhos representando a montanha e no topo um grande olho que parecia estar observando toda a montanha. Já no caminho que percorria o desenho tinha um monte de símbolos com um X marcado. E no pé da placa tinha um ovo rachado, um boneco de palito com uma mochila jato e uma nave alienígena. Nada de anormal se levarmos em consideração que quem criou o jogo foi a Rockstar. Além disso, tudo pouco estranho, havia uma mensagem escrita: "Come back with history complete". Basicamente, volte quando sua história estiver completa. Na época, pouca gente se interessou nisso.
Mas ali, meu amigo, deu-se início a uma caça ao tesouro que ia vir a durar anos e anos. Não demorou muito para a internet acabar estourando com isso, e trocentos fóruns começaram a analisar cada milímetro do que tinha na pintura da montanha. Os caras passavam horas ampliando imagens, outros explorando o mapa, virando ele de cabeça para baixo para ver se acabavam encontrando alguma coisa. Simplesmente todo dia, cara, aparecia uma teoria mais louca que a outra. E para dar um gás nisso tudo, aí entravam os criadores de conteúdo, né? Como o BRQS Edu, o Funk e um outro aí que espremeu até a última gota do sangue desse jogo. Cada nova descoberta gerava milhões e milhões de views para esses canais, que devem ter ganhado na faixa de milhares a milhões de inscritos novos por conta dessas doideiras que acabavam surgindo. A primeira grande teoria que apareceu foi por conta da imagem semelhante a uma jetpack lá no morro, que com toda certeza a rapaziada do PS2 já interligava direto lá com o San Andreas. Afinal, lá era possível roubar a jetpack da Área 69 e adivinha qual era a nova vítima escolhida pelos doidos por teorias? Sim, cara, eles fuçaram até a próstata do Forte Zancudo. E adivinha? Não acharam nada. Era nego catando a jetpack em bunker secreto, laboratório subterrâneo, caverna, mina abandonada, que deu origem a outra teoria que pode acabar virando vídeo aqui no canal. Então se inscreve, larga o dedo no like para me ajudar a bater 1000 inscritos. Mas no fim, qualquer lugar que poderia ter um resquício de esperança de ter o tão sonhado equipamento, os caras procuravam. E de novo, nada era encontrado. Mas os caras não largavam o osso. Então, tempo de sofrimento depois vinha a descoberta que daria um ânimo pra galera. Durante uma tempestade, exatamente às 3 horas da manhã, no topo do Monte Chiliad, um fodendo disco voador surgia perante os céus de Los Santos. Não era teoria, não era mod, muito menos uma montagem. Era real, cara. A Rockstar, com sua criatividade movida à zoeira e a quem sabe produtos derivados de uma folhinha verde, deixava confirmado. Havia um disco voador dentro do jogo. E foi aqui que o mistério do Monte Chiliad atingiu o seu auge. Depois disso, praticamente todo dia tinha teorias novas surgindo. Muitas delas eram extremamente razoáveis e até bem pensadas. Já outras, cara, eram um cartão de acesso pro CAPS. Tinha quem acreditava que existisse uma cidade subterrânea no jogo. Alguns outros já falavam que podia vir uma atualização com uma temática alienígena. E no fim até foi isso que aconteceu. Realmente veio uma atualização baseada em alienígenas lá pro GT Online. E outros já falavam, deve ser necessário fazer as missões numa determinada ordem. Numa ordem específica, né? Até terminar os estranhos e doidos, fazer coisas desse tipo. Mas no fim não era nada disso também. E tinha até nego metendo os Illuminati no meio da parada. Acabou ficando nesse vai e vem de teoria por muitos anos. Ficou nisso de 2014 até 2017, início de 2018. Não lembro direito com exatidão a data correta. Mas o fim dessa jornada, nem um pouco curta para muitos jogadores, foi com o lançamento da atualização do Golpe do Juízo Final, no modo online lá em dezembro de 2017. Quando o modo online lançou lá em 2013, ele veio bem bugado. Mas uma das melhores coisas que foi implementada foram as corridas. De início foi implementado apenas o básico: corrida de carro, moto, barco, avião, até competição de paraquedas tinha no início do modo online. Tinha uma quantia de missões bem escassas no online, o que obrigava a rapaziada que queria jogar a escolher entre sair matando os outros jogadores do lobby ou se juntar nas corridas, que era na realidade o melhor modo para conseguir dinheiro e RP para poder passar de nível. Lembrando que tinha as corridas do formato GTA, eram as mais legais que tinha na minha opinião.
Literalmente era um mata-mata na base de bomba adesiva e míssil, que você podia pegar passando por determinados locais que ficavam espalhados pelo percurso. Isso era o máximo que tinha no início. Corridas de ponto A ao ponto B, circuitos, off-road e as no estilo porra louca com arma e míssil. E mano, o que tinha de rage no YouTube dos caras que estavam em primeiro e tomavam um míssil na rabeta toda hora era incrível. Principalmente o Lipão xingando geral e o Dinata, que era o nêmesis do Dave Jones. Cara, eu vou ser obrigado a deixar uma seleção de rages que o GTA V nos proporcionou. E eu torço pro GTA 6 nos proporcionar pérolas como essas. Do nada, Caralho, eu tô descendo. Não, olha a rampinha antiga. Eita porra! Caraca, aquela rampinha ali não é Peguei, fala que eu peguei, eu não peguei! Essa rampinha antiga, É, rampinha antiga. Ah, não! Velocidade! Me trollou, mano. Puta que pariu! Eu morro! Vamos lá atrás. Calma, Rafa. Quebrou. Você acredita? Quebrou. Isso. Ah, eu passei por É cima, um mas... basquetezão, é o basquete. Foi meio estranho esse basquete. Ah, mas Eu não explodi acredito, também. cara, você Mas morreu explodi também, morri. Pô, mano. foi na mesma hora. velho. Eita, filho da puta! Mata seu arrombado! Toma! Ah, eu tirei, cara. O meu não funcionou. Para, porra, só me explode, enfia esse míssil no... Vem. Vai na frente, hein? Carrinho baixo, hein? Caraca, por que o David tá Jones molhado. embrasou assim? Tem vácuo, tem ajuda, tem... Ah, o Dinata! Olha o Dinata, esse filho da puta! Sacanagem ali! Sai da minha Ué, mano! Correndo na moral, alguém bateu em mim. Aí se eu pegar o Dinata, eu vou dar uma surra de piroca nele, maluco! Ai, caralho, quase, mano. Ai, caralho, quase, mano. 3 segundos aqui. Filho da puta! Caralho, viado do Dr. Ray, caralho! Caralho, que filho da puta, pô! Eu já tava, tipo, esperando, tá ligado? A trollada. Eu sabia que ia acontecer. Caralho, que filho da puta, cara, que diabo, mano. Na moral, Dr. Ray come seu cu com areia. Ah, não acredito, mano. Velho, quase que eu escorreguei ali. Ah, não, eu caí! Puta que pariu. Caraca. Nossa. Ah, cara, meu boneco é retardado! Como você conseguiu ver, a quantia de carros que tinha para usar na época não era pouca. A certeza que você tinha quando entrava em uma lobby de 2013 a 2015 é que você encontraria uma dessas personalidades na pista. O Entity XF, o Ader, o Grote Turismo R e o favorito da época, o Zentorno. Era certeza que ia estar lotado dessas máquinas na tua sessão. Tinha umas doideiras tão grandes que eu vou aqui fazer uma pausa só pra gente falar delas. Como as Transform Races. Você começava como um carro, virava um avião, se transformava num helicóptero, caía em um barco, virava uma moto e terminava de paraquedas. Sim, cara, isso era uma doideira do caramba, mas você se divertia muito. E se a pessoa acabasse perdendo a vontade de jogar os formatos que a própria desenvolvedora tinha criado, muitos devem estar pensando, eu simplesmente ia parar de jogar o jogo. Mas aí surgiu a ferramenta de criação da Rockstar, onde você, caro jogador, podia criar os próprios percursos saindo diretamente da sua mente criativa, para a diversão coletiva sua, de seus amigos e de todos aqueles que escolhessem suas corridas no menu de seleção. Isso, meu amigo, acabou tomando uma dimensão tão grande que chegou até surgir em campeonatos, como a Liga Brasileira, campeonatos semanais, onde várias equipes acabavam correndo e até mantendo uma tabela de recordista das voltas, em determinados circuitos, obviamente. Basicamente, nessa época, muitos jogadores abandonaram o modo livre e passaram 90% do tempo jogando corrida atrás de corrida, tunando carro atrás de carro. Mas se isso era uma diversão tão grande,
como com o passar do tempo foi acabando. É isso que a gente vai ver no próximo tópico. Como bem mencionado anteriormente, entre 2016 a 2018, as corridas do GTA Online viviam a Era de Ouro. As Storm Races enchiam os servidores com dezenas de jogadores disputando cada curva, salto e os loops impossíveis por Los Santos. Era fato que os lobbies ficavam lotados, sendo manhã, tarde, noite e até mesmo de madrugada. Não importava o horário, bastava iniciar um lobby e você iria ser jogado no meio de 20 ou 30 malucos loucos pra correr. Mas, como todo jogo, para manter a base de players ativos jogando e principalmente gastando dinheiro de verdade para conseguir recursos com mais facilidades dentro do jogo, a quantidade de atualizações que o Games recebia gradativamente ia aumentando. A Rockstar, sem ser burra nem nada, notou que os players estavam cada vez mais interessados em ganhar dinheiro dentro do jogo, basicamente ficar milionário. E foi nesse estralo na mente da produtora que o foco começou a gradativamente ir saindo das corridas e entrando nos negócios clandestinos, que de pouco a pouco foram sendo implementados dentro do jogo. Sendo eles os escritórios, bunkers, boate, empresas de substâncias ilícitas como verdinha, dinheiro falso, documento falso e até a criações de galinhas, né, pó. De início, fazer as missões desses estabelecimentos é extremamente divertido, não me entenda errado. Mas em contrapartida, não tem uma quantidade grande de missões. Você vai acabar repetindo as mesmas e isso vai te deixar de saco cheio muito rápido. Vamos usar aqui como exemplo a Central de Detenção, que foi uma das mais recentes implementadas dentro do jogo. Basicamente, você inicia a missão, vai até o ponto A, invade, acabe com a gangue de motoqueiros ou de traficantes, coloca o procurado na van da central, leva pra cadeia. Mano, é basicamente isso em todas as missões. Não tem o fator de não saber o que vai acontecer, como nas corridas, obviamente, onde um cara te explode ou um NPC entra com o carro na sua frente. É muito chato isso, é a mesma coisa. Se você resolver entregar os produtos ilícitos que você fabrica, é geralmente um helicóptero que você vai sobrevoar o local, marcado no mapa, e soltar as encomendas, mano. Não tem a menor graça ficar fazendo isso. Você deve estar pensando agora, mas quando você compra boate ou submarino Cossática, você consegue os veículos que só podem ser obtidos por ter o estabelecimento ou o próprio submarino. Aí eu falo pra você, meu amigo, foda-se. Isso não vai mudar um fato de um sem mãe vir com uma moto voadora e me explodir toda hora. Tá certo que também existem os golpes, como Juízo Final, Cassino e Caio Périco, que as primeiras vezes, novamente, são divertidas, mas enjoam extremamente rápida pelo fato de que todas as vezes que você cogitar fazer o golpe, você tem que fazer a desgraça da preparação do mesmo golpe. Se parar pra pensar um pouco, cara, o GTA Online passou de ser uma diversão com os amigos e acabou virando um emprego não remunerado, onde você entra todos os dias, visita todos os seus estabelecimentos, reabastece eles, vende o que tem que vender e faz os golpes. Cara, eu já vi pessoas loucas que fazem o Caio Périco 6 vezes por dia, maluco. Como alguém se diverte jogando assim? Eu realmente queria saber. Não dá pra ficar sem falar também da pessoa que espremeu até a última gota de vida do GTA V. O mago David Jones, o homem que transcendeu o YouTube. E vale a pena relembrar aqui neste vídeo algumas coisas que ele fez. A mais impressionante sendo que ele foi o primeiro brasileiro a remover a água do GTA. E com a chegada dos mods, mano, aí o mago ficou louco. Começou a postar vídeo todo dia, como sendo o que acontece se tirar toda a água do mar, bugando tudo em cima da água, o que tem no fim do mundo, mod do tsunami, disco voador no fundo do mar, dentro do disco voador. Mano, eu posso ficar falando das doideiras que ele fez aqui por 20 minutos, ficar relembrando das corridas,
dos mods, os mata-mata, ele dando aqueles rage cabuloso com o Dinata e o Rato Borrachudo, cara. Tudo isso foi incrível na época. Mas o que vai ser mais incrível, com certeza, serão as novas pérolas que o GTA 6 e o Mago vão nos proporcionar. Então ficamos por aqui. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Conto com seu like, sua inscrição e até a próxima. Um abraço do Kaiser. Falou!